Capítulo 8. A invasão ocidental. A desordem moderna, já o dissemos, nasceu no Ocidente e até estes últimos anos tinha permanecido estritamente aí localizada. Mas agora produz um facto cuja gravidade não deve ser dissimulada. É que essa desordem se estende por toda a parte e parece atingir mesmo o Oriente. Certamente, a invasão ocidental não é recente, mas até aqui tinha-se limitado a uma dominação mais ou menos brutal exercida sobre os outros povos e cujos efeitos estavam limitados no domínio político e económico. Apesar de todos os esforços de uma propaganda que se refez de múltiplas formas, o espírito oriental era impenetrável a todos os desvios e as antigas civilizações tradicionais subsistiam intactas. Hoje, pelo contrário, há orientais que estão mais ou menos completamente ocidentalizados, que abandonaram a sua tradição para adotar todas as aberrações do espírito moderno. E esses elementos desviados, graças ao ensino das universidades europeias e americanas, tornam-se, no seu próprio país, causa de perturbação e de agitação. Não convém, aliás, exagerar a sua importância, pelo menos neste momento. No Ocidente, imagina-se imediatamente que essas individualidades estridentes, mas pouco numerosas, representam o Oriente atual, quando, na realidade, a sua ação não é muito extensa nem profunda. Essa ilusão explica-se facilmente porque não se conhecem os verdadeiros orientais, que, de resto, não procuram de modo nenhum fazer-se conhecer. E os modernistas, se os podemos chamar assim, são os únicos que se mostram no exterior, falam, escrevem e agitam-se de todas as maneiras. Não é mesmo verdade que este movimento antitradicional pode ganhar terreno e devem-se encarar todas as eventualidades, mesmo as mais desfavoráveis. Já o espírito tradicional se recolhe, de certo modo, sobre si próprio. Os centros onde se conserva integralmente tornam-se cada vez mais fechados e dificilmente acessíveis. Se essa generalização da desordem corresponde bem ao que se deve produzir na fase final de Kali Yuga. Digamo-lo muito claramente, sendo o espírito moderno coisa puramente ocidental, aqueles que são afetados por ele, mesmo se forem orientais por nascimento, devem ser considerados, sob o aspecto da mentalidade, como ocidentais, porque toda a ideia oriental lhes é inteiramente estranha, e a sua ignorância a respeito das doutrinas tradicionais é a única desculpa da sua hostilidade. O que pode parecer bastante singular e mesmo contraditório é que esses mesmos homens, que se fazem os auxiliares do ocidentalismo do ponto de vista intelectual, ou mais exatamente contra toda a verdadeira intelectualidade, aparecem por vezes como seus adversários no domínio político. E, no entanto, no fundo, não há aí nada de que nos devemos espantar. São eles que se esforçam por instituir no Oriente nacionalismos diversos. E todo o nacionalismo é necessariamente oposto ao espírito tradicional. Se eles querem combater a dominação estrangeira, é pelos mesmos métodos do Ocidente, do mesmo modo que os diversos povos ocidentais lutam entre eles. E talvez seja isso que faz a sua razão de ser. Com efeito, se as coisas chegaram a um ponto tal que o emprego de semelhantes métodos se tornou inevitável, a sua utilização só pode ser feita por elementos que romperam todo o laço com a tradição. Pode então acontecer que esses elementos sejam, assim, usados transitoriamente e seguidamente eliminados como os próprios ocidentais. Será, aliás, bastante lógico que as ideias que estes espalharam se voltem contra eles, porque elas só podem ser fatores de divisão e de ruína. É por aí que a civilização moderna perecerá de uma maneira ou de outra. Pouco importa que seja pelo efeito das desavenças entre os ocidentais, desavenças entre nações ou entre classes sociais, ou, como alguns pretendem, pelos ataques dos orientais ocidentalizados, ou ainda na sequência de um cataclismo provocado pelos progressos da ciência. Em todos os casos, o mundo ocidental só corre perigos pelos seus próprios erros e pelo que sai de si próprio. A única questão que se põe é esta. O Oriente não terá que sofrer, por causa do espírito moderno, senão uma crise passageira e superficial, ou será o Ocidente
que irá arrastar na sua queda a humanidade inteira. Seria difícil obter atualmente uma resposta baseada em verificações indubitáveis. Os dois espíritos opostos existem agora, um e outro, no Oriente, e a força espiritual inerente à tradição e desconhecida pelos seus adversários pode triunfar da força material quando esta tiver desempenhado o seu papel e fazê-la desaparecer, tal como a luz dissipa as trevas. Diremos mesmo que ela triunfará necessariamente, cedo ou tarde, mas pode ser que antes disso haja um período de obscurecimento completo. O espírito tradicional não pode morrer, porque ele é, na sua essência, superior à morte e à mudança. Mas pode-se retirar inteiramente do mundo exterior, e então será verdadeiramente o fim de um mundo. De acordo com tudo o que dissemos, a realidade dessa eventualidade, num futuro relativamente pouco afastado, nada teria de inverosímil. E na confusão que, tendo partido o Ocidente, atinge atualmente o Oriente, poderíamos ver o começo do fim, o sinal precursor do momento em que, segundo a tradição hindu, a doutrina sagrada deve ser inteiramente encerrada numa concha, para dela ser intacta na alvorada de um mundo novo. Mas deixemos mais uma vez as antecipações e olhemos apenas os acontecimentos atuais. O que é incontestável é que o Ocidente invade tudo. A sua ação exerceu-se primeiramente no campo material, aquele que estava imediatamente ao seu alcance, quer pela conquista violenta, quer pelo comércio e monopólio dos recursos de todos os povos. Mas agora as coisas vão ainda mais longe. Os ocidentais, sempre animados por essa necessidade de proselitismo que lhes é tão particular, chegaram a fazer penetrar, entre os outros, numa certa medida, o seu espírito antitradicional e materialista. E enquanto a primeira forma de invasão só atingia os corpos, esta envenena as inteligências e mata a espiritualidade. Uma, aliás, preparou a outra e tornou-a possível, de tal modo que só definitivamente pela força brutal é que o Ocidente conseguiu impor-se por toda a parte, e não podia ser de outra forma, porque é nisso que reside a única superioridade real da sua civilização, tão inferior segundo qualquer outro ponto de vista. A invasão ocidental é a invasão do materialismo sob todas as suas formas, e não pode ser senão isso. Todos os disfarces mais ou menos hipócritas, todos os pretextos moralistas, todas as declamações humanitárias, todas as habilidades de uma propaganda que sabe, na altura, tornar-se insinuante para melhor alcançar o seu objetivo de destruição, nada podem contra essa verdade, que não poderia ser contestada senão por ingênuos ou por aqueles que têm qualquer interesse nessa obra verdadeiramente satânica no sentido mais rigoroso da palavra. Coisa extraordinária, este momento em que o Ocidente invade tudo é aquele que alguns escolhem para denunciar como um perigo que os enche de pavor, uma pretensa penetração de ideias orientais neste mesmo Ocidente. O que será ainda esta nova aberração? Apesar do nosso desejo de fazermos apenas considerações de ordem geral, não nos podemos dispensar de dizer aqui pelo menos algumas palavras a respeito de uma defesa do Ocidente, publicada recentemente pelo Sr. Henri Massy, e que é uma das manifestações mais características deste estado de espírito. Este livro está cheio de confusões e mesmo de contradições, e mostra, uma vez mais, como a maior parte daqueles que queriam reagir contra a desordem moderna são pouco capazes de o fazer de uma maneira verdadeiramente eficaz, porque não sabem, mesmo muito bem, o que têm de combater. O autor, por vezes, defende-se de ter querido atacar o verdadeiro Oriente. E se ele tivesse efetivamente uma crítica das fantasias pseudo-orientais, quer dizer, dessas teorias puramente ocidentais que se espalham com etiquetas enganadoras e que são apenas um dos numerosos produtos do desequilíbrio atual, não poderíamos fazer outra coisa que não fosse aprová-lo inteiramente. Tanto mais que nós próprios assinalamos, antes dele, o perigo real desses tipos de coisas, assim como a sua inutilidade do ponto de vista intelectual. Mas, infelizmente, logo a seguir, ele sente necessidade de atribuir ao Oriente concepções que não valem mais do que essas. Para o fazer, apoia-se em citações pedidas de empréstimo a alguns orientalistas, mais ou menos oficiais, e em que as doutrinas orientais são, tal como acontece vulgarmente,
deformadas até à caricatura. Que diria ele se alguém utilizasse o mesmo processo a respeito do cristianismo e pretendesse julgá-lo segundo os trabalhos dos hipercríticos universitários? É exatamente o que ele faz em relação às doutrinas da Índia e da China, com a circunstância agravante de que os ocidentais, cujo testemunho ele invoca, não possuem o menor conhecimento direto dessas doutrinas, enquanto aqueles dos seus colegas que se ocupam do cristianismo devem, pelo menos, conhecê-lo numa certa medida, mesmo se a hostilidade contra tudo o que é religioso os impede de o compreender verdadeiramente. Aliás, devemos dizer nesta altura que tivemos por vezes alguma dificuldade em fazer admitir pelos orientais que as exposições deste ou daquele orientalista procediam de uma incompreensão pura e simples, e não de um preconceito consciente e voluntário, de tal modo que se sente nelas essa mesma hostilidade que é inerente ao espírito antitradicional. E nós perguntaríamos de bom grado ao Sr. Massey se ele se julga muito hábil ao atacar a tradição nos outros quando se quer restaurá-la no seu próprio país. Falamos de habilidade, porque, no fundo, toda a discussão é levada para ele, para o campo político. Para nós, que nos colocamos num outro ponto de vista, o da intelectualidade pura, a única questão que se põe é uma questão de verdade. Mas este ponto de vista é, sem dúvida, demasiado elevado e sereno para que os polemistas possam encontrar nele satisfação, e duvidamos mesmo que, enquanto polemistas, o cuidado com a verdade possa ocupar grande lugar nas suas preocupações. O Sr. Massey refere-se ao que chama propagandistas orientais, expressão que encerra em si própria uma contradição, porque o espírito de propaganda, já o dissemos muitas vezes, é coisa toda ela ocidental. E só isso indica já claramente que existe aí algum equívoco. De facto, entre os propagandistas visados, podemos distinguir dois grupos, de que o primeiro é constituído por puros ocidentais. Seria verdadeiramente cômico se não fosse o sinal da mais deplorável ignorância das coisas do Oriente ver que se faz figurar alemães e russos entre os representantes do espírito oriental. O autor faz a respeito deles observações, algumas que são muito justas, mas por que é que não os mostra como eles são realmente? A este primeiro grupo acrescentaremos ainda os teosofistas anglo-saxónicos e todos os inventores de outras seitas do mesmo género, cuja terminologia oriental é apenas uma máscara destinada a impor-se aos ingênuos e aos mal informados, e que não encobre senão ideias tão estranhas ao Oriente como caras ao Ocidente moderno. Esses são, aliás, mais perigosos do que os simples filósofos, em virtude das suas pretensões a um esoterismo que eles não possuem, mas que simulam fraudulentamente para atrair os espíritos que procuram outra coisa diferente das especulações profanas e que, no meio do caos presente, não sabem onde se dirigir. Espantamo-nos um pouco que o Sr. Massey não diga quase nada a esse respeito. Quanto ao segundo grupo, encontramos aí alguns desses orientais ocidentalizados de que falávamos há pouco e que, tão ignorantes como os anteriores acerca das verdadeiras ideias orientais, seriam incapazes de as difundir no Ocidente, supondo que tivessem essa intenção. De resto, o fim que eles propõem realmente é contrário a esse, visto que se trata de destruir essas mesmas ideias no Oriente e de apresentar ao mesmo tempo aos ocidentais o seu Oriente modernizado, acomodado às teorias que lhe foram ensinadas na Europa ou na América, verdadeiros agentes da mais nefasta de todas as propagandas ocidentais. A que ataca diretamente a inteligência, é para o Oriente que eles constituem um perigo e não para o Ocidente, de que eles não são senão o reflexo. Quanto aos verdadeiros orientais, o Sr. Massey não menciona um único, e teria bastante dificuldade em fazê-lo, porque certamente não conhece nenhum. A impossibilidade em que ele se encontra de citar o nome de um oriental que não fosse ocidentalizado deve-lhe ter feito refletir e compreender que os propagandistas orientais são perfeitamente inexistentes. Aliás, embora isso nos obrigue a falar de nós,
o que está pouco nos nossos hábitos, devemos declarar formalmente o seguinte: que saibamos, não há ninguém que tenha exposto no Ocidente ideias orientais autênticas, salvo nós próprios. E fizemos-lo sempre exatamente como o teria feito qualquer oriental que se encontrasse aí levado pelas circunstâncias, ou seja, sem a menor intenção de propaganda ou de vulgarização, e unicamente para aqueles que são capazes de compreender as doutrinas tais como elas são, sem que haja lugar para as desnaturar sob pretexto de as colocar ao seu alcance. E acrescentaremos que, apesar da decadência da intelectualidade ocidental, aqueles que compreendem são ainda menos raros dos que poderíamos supor, embora continuem, evidentemente, a ser uma minoria. Uma tal empresa não é certamente do género daquelas que o Sr. Massey imagina. Não ousamos dizer para as necessidades da sua causa, embora o caráter político do seu livro possa autorizar uma tal expressão. Digamos, para sermos tão benévolos quanto possível, que ele as imagina porque o seu espírito está perturbado pelo medo, que faz nascer nele o pressentimento de uma ruína mais ou menos próxima da civilização ocidental. E lamentamos que ele não tenha sabido ver claramente onde se encontram as verdadeiras causas suscetíveis de conduzir essa ruína, embora lhe aconteça, por vezes, dar provas de uma justa severidade em relação a certos aspectos do mundo moderno. É assim, é isso mesmo que faz a contínua indecisão da sua tese. Por um lado, não sabe exatamente quais são os adversários que deveria combater, e por outro lado, o seu tradicionalismo deixou ignorante de tudo que constitui a própria essência da tradição, que ele visivelmente confunde com uma espécie de conservantismo político-religioso da ordem mais exterior. Dizemos que o espírito do Sr. Massey está perturbado pelo medo. A melhor prova disso está talvez na atitude extraordinária e mesmo inconcebível que ele atribui aos seus pretensos propagandistas orientais. Estes estariam animados de uma raiva feroz em relação ao Ocidente, e seria para o prejudicar que eles se esforçariam em lhes comunicar as suas próprias doutrinas, ou seja, em lhe doar o que eles têm de mais precioso, o que constitui, de certo modo, a própria substância do seu espírito. Perante tudo o que há de contraditório numa tal hipótese, não nos podemos impedir de sentir uma verdadeira estupefação. Toda a tese penosamente construída se abate instantaneamente e parece que o seu autor nem sequer se apercebeu disso, porque não queremos supor que tenha estado consciente de uma tal inverosimilhança e que tenha simplesmente contado com a pouca clarividência dos seus leitores para lhe fazer aceitar. Não há necessidade de refletir nela muito longamente, sem muito profundamente, para se dar conta de que, se há pessoas que odeiam tanto o Ocidente, a primeira coisa que devem fazer é guardar invejosamente as suas doutrinas para eles, e todos os seus esforços devem ser feitos no sentido de lhes proibir o acesso por parte dos ocidentais. Trata-se, aliás, de uma censura que por vezes se tem dirigido aos ocidentais com maior aparência de razão. No entanto, a verdade é bem diferente. Os representantes autênticos das doutrinas tradicionais não sentem ódio por ninguém, e a sua reserva só tem uma causa. É que eles julgam perfeitamente inútil expor certas verdades àqueles que são incapazes de as compreender, mas nunca se recusaram a revelá-las àqueles, qualquer que seja a sua origem, que possuem as qualificações requeridas. Será erro seu se entre estes últimos existem muito poucos ocidentais? E por outro lado, se as massas orientais acabam por ser verdadeiramente hostis aos ocidentais, depois de os terem por muito tempo olhado com indiferença, quem é o responsável? Será essa elite que, toda dada à contemplação intelectual, se mantém resolutamente à margem da agitação exterior? Ou não serão antes os próprios ocidentais que têm feito tudo o que era preciso para tornar a sua presença odiosa e intolerável? Basta que a questão seja assim posta, como ela ou deve ser, para que qualquer pessoa se sinta capaz de lhe responder imediatamente. E admitindo que os orientais que têm dado, até aqui, provas de uma inacreditável paciência, queiram finalmente ser os senhores na sua própria terra, quem poderia, então, pensar sinceramente em censurá-los? É verdade que,
quando certas paixões se intrometem, as mesmas coisas podem, segundo as circunstâncias, ser apreciadas de maneiras muito diversas, ou mesmo totalmente contrárias. Assim, quando a resistência a uma invasão estrangeira é feita por um povo ocidental, chama-se patriotismo e é digna de todos os elogios. Quando é feita por um povo oriental, chama-se-lhe fanatismo ou xenofobia e não merece mais do que ódio ou desprezo. Aliás, não é em nome do direito, da liberdade, da justiça e da civilização que os europeus pretendem impor por todo o lado e em toda a parte o seu domínio e proibir a todos os homens que vivam e pensem da mesma maneira de que lhes é própria? Deve-se concordar que o moralismo é realmente uma coisa admirável, a menos que se prefira simplesmente concluir, como nós, que, salvo exceções tanto mais honrosas, quanto são mais raras, no Ocidente não há mais do que dois tipos de pessoas, bastante pouco interessantes umas e outras. Os ingênuos, que se deixam levar por grandes palavras e que acreditam na sua missão civilizadora, inconscientes como estão da barbárie materialista em que estão mergulhados, e os hábeis, que exploram esse estado de espírito para a satisfação dos seus instintos de violência e de cupidez. Em todo o caso, o que há de certo nisto tudo é que os orientais não ameaçam ninguém e não pensam invadir o Ocidente de uma maneira ou de outra. De momento, têm bastante de fazer defendendo-se contra a opressão europeia, que ameaça atingir até no seu espírito. É pelo menos curioso ver os agressores colocar-se no lugar das vítimas. Este esclarecimento era necessário, porque há certas coisas que devem ser ditas. Mas teríamos de nos censurar se insistíssemos demasiado, segundo a tese dos defensores do Ocidente, demasiado frágil e inconsistente. De resto, se abandonamos por instantes a reserva que observamos habitualmente no que diz respeito às individualidades, para citar o Sr. Henri Massy, é sobretudo porque este representa, nestas circunstâncias, uma certa parte da mentalidade contemporânea que devemos ter em conta neste estudo acerca da situação do mundo moderno. Como é que este tradicionalismo, de ordem inferior, estreitamente ilimitado e incompreensivo, talvez mesmo bastante artificial, se poderia opor verdadeira e eficazmente a um espírito com o qual partilha tantos preconceitos? De uma ou outra parte, existe praticamente a mesma ignorância dos verdadeiros princípios, a mesma intenção de negar tudo o que ultrapassa um certo horizonte, a mesma inaptidão em compreender a existência de civilizações diferentes, a mesma superstição do classicismo greco-latino. Essa reação insuficiente só tem interesse para nós no sentido em que assimila uma certa insatisfação do estado atual entre alguns dos nossos contemporâneos. Dessa mesma insatisfação existem, aliás, outras manifestações que seriam suscetíveis de ir mais longe, se fossem bem dirigidas. Mas, de momento, tudo isso é muito caótico e é ainda muito difícil dizer o que daí se conseguirá desembaraçar. Todavia, algumas previsões a esse respeito não serão talvez inteiramente inúteis, e como elas se ligam estreitamente ao destino do mundo atual, poderão ao mesmo tempo servir de conclusões ao presente estudo, na medida em que é permitido retirar daí conclusões sem dar à ignorância profana ocasião de fazer ataques demasiado fáceis, desenvolvendo imprudentemente considerações que seria impossível justificar pelos meios vulgares. Não somos daqueles que pensam que tudo pode ser dito indiferentemente, pelo menos quando se sai do campo da pura doutrina, para chegar às aplicações. Há, então, certas reservas que se impõem e questões de oportunidade que se devem pôr inevitavelmente. Mas estas reservas legítimas e mesmo indispensáveis nada têm de comum com certos receios puéreis que não são senão o resultado de uma ignorância comparável à de um homem que, segundo a proverbial expressão hindu, toma a corda por uma serpente. Quer se queira, quer não, o que deve ser dito sê-lo-á à medida que as circunstâncias o exigirem. Nem os esforços interessados de uns, nem a hostilidade inconsciente de outros, poderão impedir que seja assim, não mais do que, por um lado, a impaciência daqueles que, arrastados pela pressa febril do mundo moderno, queiram saber tudo de repente, não poderá fazer com que certas coisas sejam conhecidas no exterior mais cedo do que convém. Mas estes últimos poderão,
pelo menos, consolar-se, pensando que a marcha acelerada dos acontecimentos lhes dará, sem dúvida, bastante rápida satisfação. Possam, então, não ter que lamentar de se terem preparado insuficientemente para receberem um conhecimento que eles próprios, muitas vezes, com mais entusiasmo do que, do que procuram com verdadeiro discernimento.